Então, nós temos aqui 3 classes nesse exercício 4, né? A classe imóvel, com duas propriedades, a classe novo, com uma única propriedade, mas herdando da classe imóvel, e a propriedade aqui, desconto preço, que é parte integrante da classe imóvel velho, que era imóvel. Ou seja, a declaração das classes procurou ser o mais fiel possível ao enunciado do problema. No MEI, no método principal, nós teremos a declaração de dois objetos, né? Imóvel novo e imóvel velho, cada objeto instanciado da sua respectiva classe, tá? E aqui nós solicitamos ao usuário que digite o endereço do imóvel novo, o preço do imóvel novo e o preço adicional desse imóvel novo, tá? Em contrapartida, para o imóvel velho, também temos o endereço dele, também temos o preço dele, e no caso aqui não é um adicional, seria o desconto para esse imóvel velho, tá? Presta atenção aqui nas propriedades, tá? Aqui é a propriedade endereço, a propriedade preço e a propriedade adicional preço, porque é do imóvel novo. E no imóvel velho, no objeto instanciado vinculado ao imóvel velho, nós também temos o endereço, temos o preço, só que aqui o campo é outro, né? É o desconto do preço. Aqui é o adicional e aqui é o desconto. Bom, vamos mostrar no vídeo qual que é o preço final, na verdade, dos dois imóveis. Tanto do preço do imóvel novo, quanto do imóvel velho. Qual é o preço, se é que a gente pode chamar de venda do imóvel novo? É o preço dele mais o adicional. E qual é o custo ou o preço de venda do imóvel velho? É o preço dele menos o desconto. Esses são os valores reais do imóvel novo e do imóvel velho que serão exibidos no vídeo para o usuário. Aí a solução, uma possível solução para o exercício 4, todos os 4 exercícios, a solução já está publicada no AVA. Feito. Tudo bem? Tudo joinha? Então... Professor? Oi. Sobre o desconto que você pode dar no imóvel velho, teria que ter uma validação, não sei, uma validação que o desconto não pode ser maior do que o valor o preço do imóvel, né? Sim, sim, sim. Esse tipo de validação seria interessante colocar dentro do MEI ou na classe mesmo, no método? Você teria que ter você poderia até ter uma mistura dos dois, né, Laiane? Você poderia ter, fazendo uma junção do que você falou, você poderia ter um método que valida o preço de desconto. E esse método, naturalmente, está dentro do... Foi declarado na classe, né? Então, você teria 2 caminhos aqui. Você poderia fazer essa validação. Por exemplo, nós poderíamos aqui, vamos dar um exemplo aqui, ó. Você digitou o preço. Vou pegar o caso do imóvel velho a título de exemplo, tá? Então, você poderia aqui ter criado um laço, tudo bem? Para obrigar o usuário a repetir enquanto o preço do desconto, né, o desconto concedido fosse maior ou igual, por que não falar, né? Porque aí, se for igual, o valor é 0, igual ao imóvel velho ponto preço. Tá? Então, essa é a validação que você está propondo, certo? Correto. Então, é isso aqui. Você está criando um laço. Então, perceba que esse laço, ele tanto pode... O laço, na verdade, você não vai conseguir fugir dele mesmo que você tenha um método. Porque eu poderia ter aqui a chamada ao método. Por exemplo, valida desconto. E esse método ia verificar se ele é válido ou não. Dependendo do resultado. Se ele dissesse que o desconto é joia,
ele ia ter que sair do laço. Caso contrário, você ia ter que repetir. Então, já que o laço você dificilmente vai abrir mão dele, eu acho que se você colocar essa crítica ou validação aqui, como eu coloquei, vai te poupar código. Entendeu? Entendi. Então, por que você está falando assim, olha, o preço já está tratado aqui. O desconto não pode ser maior ou igual ao preço do imóvel. Se for, eu quero que você redigite o desconto. E você trava ele só vai sair quando o desconto for menor que o preço do imóvel. Dá para fazer das duas formas, mas eu acho que usando o método você vai ter uma utilização de instruções desnecessária, ainda que funcione muito bem. Se fosse mais complexo a validação, seria interessante ter um método para isso. É que qualquer validação, aí o que você tem que analisar é o seguinte, provavelmente qualquer validação, por que a gente valida? Né? Isso é uma questão importante. Por que a gente valida algo? Porque eu preciso verificar se aquele algo ele faz sentido, ele é coerente, ele está alinhado com uma regra, entendeu? Então, toda vez que a gente valida, a gente tem que trabalhar com a premissa de que se o resultado da avaliação, da validação, da crítica, não for positivo, eu deverei ter alguma ação de retorno de uma atividade, de um processamento, qual é o caso aqui, né? Se essa condição é verdadeira, o que eu tenho que fazer? O usuário redigita. Então, toda vez que você... Vamos pegar um exemplo no sistema, você entra na internet, você vai comprar um produto no site da Amazon, ou no site da Submarino, da Americanas.com. Você vai perceber que todos aqueles campinhos que você preenche, seja para fazer cadastro, seja para fazer a compra, para pagar, não importa. Todos aqueles campos são validados. Então, vamos supor que tem um campinho lá diz assim, digite o seu CPF. Aí você digitou o CPF errado. Vocês já aprenderam, nós já fizemos em sala de aula, o algoritmo para calcular dígito verificador de CPF, módulo 11. Sim. E aí, o que acontece? Isso pode ser com o teu endereço, isso pode ser com o nome, isso pode ser com o CEP, mas eu estou pegando o caso do próprio CPF. Essa crítica do campo vai dizer para você assim, olha, Eliane, você digitou um CPF errado, esse CPF aqui não existe. Você errou a digitação, não existe. O que ele vai fazer? Ele criticou o que você digitou? Criticou. Ele validou o que você digitou? Validou. Ele teve uma negativa da validação? Ele teve uma negativa. O que essa negativa impõe? Que ele retorne para você redigitar. Então, normalmente, a negativa de uma crítica ou validação, principalmente da entrada de dados, implica em retornar, em repetir um bloco de instruções, que é o exemplo prático aqui. Então, assim, aí voltando à tua pergunta, você pode ter um método para validar a título, principalmente, de organização de código. Você falou, poxa, eu tenho muitas críticas para fazer a respeito da entrada de dados. Então, ao invés de colocar todas essas críticas no meio, eu vou aplicar essas críticas num método separado. Você deve lembrar que a gente dá um nome para isso. Programação modular. Lembra? Sim. Que nós aprendemos? Então, lembra qual era o objetivo? Isso. E o método também é programação modular, tá? Porque quando a gente fala da programação modular, a gente está falando em programação por bloco de código, onde, via de regra, recomenda-se que cada bloco tenha uma função específica. Então, você pode direcionar a crítica para um bloco, e esse direcionamento ele é muito válido e muito pertinente, porque você tem um volume de críticas e você quer um bloco especializado em crítica. Né? De tal forma que, se você estiver processando o teu programa, o teu aplicativo, o teu sistema, e verificar que o trecho do programa que está com o problema é o trecho da validação e da crítica, você vai direto naquele bloco de código e não precisa passar pelo meio. Então, o bloco de código ajuda muito para você organizar as funções e papéis de cada rotina dentro do teu sistema. Eu acabei me estendendo um pouquinho na resposta, só para contextualizar.
Ótimo, professor, perfeito. Obrigada, viu? Senão a gente só fica no sim, no não, e aí fica meio chato, né? Então, quando a gente contextualiza, a gente acaba dando sentido às coisas e é a tal da motivação, né? Pô, mas por que eu faço? Você faz por causa disso, disso, disso. Entendi. Legal. Pessoal, fechamos aqui a correção dos 4 exercícios. Professor, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Ramon. Tá, então. Você usou 2 variáveis, certo? Imóvel novo e imóvel velho. O Ramon parece locutor de rádio, né? Obrigado, eu acho. Parece locutor de rádio, né? Vamos lá. Tá. Então, você usou 2 variáveis, certo? Imóvel novo e imóvel velho. Tá. Eu fiz... Isso, tá. 2 variáveis, perfeito. Tá certinho o seu entendimento que elas apontam para o endereço de memória do objeto instanciado. Vamos em frente. Exatamente. Eu só fiz uma X, mas eu fiz, por exemplo, x.imóvel novo endereço, x.imóvel novo preço. Tem problema? Você acha melhor criar 2? Na verdade, aqui você tem 2 classes. Você tem a classe imóvel novo e você tem a classe imóvel velho. Essas 2 classes, cada qual tem a sua característica própria, e cada uma delas tem características herdadas da classe imóvel. Então, quando eu estou instanciando imóvel novo, eu estou dizendo que este objeto, intitulado, eu dei um nome para ele, imóvel novo, este objeto possui as características da classe imóvel novo. Quando eu digo que o objeto, agora imóvel velho, ele possui as classes, ele possui as características, ele herda as características, ele está instanciado com as características de uma outra classe. Então, esse exercício aqui, Ramon, ele precisa de 2. Ele pede, né? A gente brinca que ele pede, a gente fala que o programa conversa com a gente, ele pede 2 objetos, 2 endereços de memória, cada objeto com a sua característica. Então, o objeto imóvel novo vai ter endereço, preço e adicional. O imóvel velho, que é outro objeto, ele vai ter endereço, preço e desconto, cada qual na sua posição de memória. Então, que na verdade eu acabei de perceber que eu errei o exercício, porque na verdade eu herdei o imóvel novo, o imóvel velho do novo, por isso que eu consegui fazer tudo em um só. Eu não herdei os 2 do imóvel. Porque, veja que interessante, você não conseguiria ter desconto na classe imóvel novo. Concorda? Então, o desconto, ele é um atributo, um campo, que ele é parte integrante do objeto imóvel velho, que, como eu disse, foi instanciado na classe imóvel velho. Mas você já entendeu, já consegue identificar no código. Isso é muito bom. Isso é bom. Obrigado, professor. Nada. Vamos à luta. Fechado esse cara aqui, nós vamos nos dedicar a tirar dúvidas no exercício 6. Quem tiver dúvida, vamos tirar a dúvida do 6. Quem quiser compartilhar código, vamos discutir o código. Vamos agora abrir um espaço para quem quiser começar a desenvolver, quem quiser continuar o exercício. Deixa eu só ver a data de entrega. Qual é a data de entrega desse aqui? É sexta-feira 13, semana que vem, né? Dá bastante tempo, né? Posso mudar para depois de amanhã? Isso. Não, professor, que isso? Não, mestre. Ele falou que pode. Então, Não. Eu escutei pode. De quem? O Yuri falou, pode. Não, professor. Eu tô com uma dúvida, mas não é essa, não. Não é essa, não? Então tá bom. Bom, vamos lá, pessoal. Gente, vamos lá. Dúvidas. Deixa eu tomar uma água aqui enquanto vocês estão pensando. Deixa eu tomar alguma coisa aqui. Professor, a minha dúvida é bem direta, que eu realmente não tô me recordando. Só queria, de maneira direta, qual é a diferença do programação modular e orientado a objeto? Quem vai te responder é a Samantha. Vamos lá, Samantha. Cadê a Samantha? Poxa, professora, minha mãe tá aqui do meu lado ouvindo a oração dela de 9 horas, eu nem vi a pergunta.
Ela vai responder. Samantha hoje vai nos ajudar com a questão aqui. Paradíssima, vamos lá, Yuri. A pergunta é: qual a diferença de programação orientada a objeto e programação modular? A modular, a gente vai ter vários blocos, a gente vai separar em blocos. Da orientada a objetos, a gente vai trabalhar, além dos blocos, com objetos para ir, ao meu ver, administrando melhor. Através do objeto, a gente tem uma facilidade maior. E também a gente vai ter um código mais, como eu posso dizer, mais bonito, mais chique e requintado. Requintado? Eu não lembro se é essa a palavra exata, mas eu acho que é isso. Mas o professor com certeza tem uma resposta muito mais elaborada. Pessoal, eu vou sair aqui da aula, não precisa mais da minha presença. Samantha, assume, por favor. Aí, professor, merece ganhar 1% da sua hora aula, hein? Muito obrigada. É o que eu falo, a gente está numa conversa de alto nível. Aí vocês querem falar de dinheiro, aí não dá para conversar mais, né? Ué, mas tu falou que... A gente dá aula por amor. Gente, aula por amor. Olha, eu quero saber, vamos lá. Aula por amor. Yuri, olha só. Tá certinho. Na verdade, Yuri, os dois... O que é a programação modular, né? A programação modular, ela é uma proposta para a gente poder resolver problemas computacionais. Porque o que acontece? Cada vez mais, os problemas do mundo... Porque, volta um pouquinho. Nós aprendemos lá no primeiro semestre. Nós vamos utilizar as linguagens de programação para nos ajudar a ensinarmos a máquina a resolver problemas do mundo real. É para isso que a gente programa a máquina. A linguagem de programação é representada por um conjunto de instruções que, uma vez colocadas na memória RAM do computador, são interpretadas como ordens. E a máquina começa a executar. Então, na verdade, o que é a programação em qualquer linguagem de programação? A linguagem é o ensinamento do computador para que ele execute tarefas. Só que é a mesma coisa do idioma, né? Nós nos comunicamos em mandarim, em francês, em alemão. No mundo da tecnologia, da programação, nós nos comunicamos em Python, em PHP, em Ruby, em Progress, em Ingress, né? em DeFi, e por aí vai. Então, a linguagem de programação é um canal de comunicação com o computador para que, através dessas instruções de alto nível, depois migradas para baixo nível através da compilação, o computador possa executar as tarefas do dia a dia. Que tarefas? Sei lá, controlar o forno, controlar a aviônica de um avião, controlar um setor administrativo, uma universidade, processar uma folha de pagamento de uma empresa e assim por diante. Só que os problemas, eles estão cada vez mais complexos. Então, quando você tem um problema na sua frente, você quer resolver ele como um todo, às vezes fica difícil de entender, fica difícil de enxergar ele como um todo, de visualizar. Você olha para o problema e fala assim, ele é tão grande que eu não consigo enxergar a sua borda, a sua fronteira, os seus limites, né? A interação das partes, eu não consigo. Então, o que você faz? Você aplica um método, você aplica uma proposta de resolução do problema. O que você faz? Você pega aquele problema e divide ele em pedaços menores, né? A gente chama isso de programação modular, é método de refinamento sucessivo. Então, o que é a programação modular? É a divisão de um problema em pedaços menores. E aí, o que eu vou fazer? Qual é a ideia? Eu vou resolver um pedaço de cada vez. Então, eu dividi um problema em 10 pedaços. Eu resolvi o primeiro, depois eu resolvi o segundo, depois eu resolvi o terceiro. Quando eu resolvi o 10º, eu resolvi o todo. Na programação orientada a objeto, a gente usa o mesmo princípio da programação modular. Porque na programação modular, nós aprendemos lá a função C#, ela me comentava sobre isso agora há pouco. Essa função no paradigma orientado a objeto chama método. Mas o paradigma orientado a objeto, mais do que você trabalhar com o conceito de programação modular, que é essa fragmentação do problema em pedaços menores e resolver um de cada vez, a programação modular ela trabalha com um paradigma. Por isso que a gente diz que a programação orientada a objetos é um paradigma, que a programação orientada a eventos é um paradigma, que a programação orientada a aspectos é um paradigma, e assim sucessivamente. Quem que é Flávia, gente? Flávia é a pessoa que fica entrando na aula para zoar, o professor pode remover. Entendi. Tá, até que entrou aqui para... Mas já saiu Pelo aqui. menos...
Das últimas vezes que ela entrou, ela foi a Mas, pessoa que foi mandando mensagem pra mas gente. quando ela entrar aqui, eu consigo, agora já sabendo, eu consigo travar ela para não entrar mais. Então, é o que eu estava dizendo. Então, o paradigma de programação orientada a objeto, ele entrega toda a filosofia que a gente explicou da programação modular, mas como é o paradigma, ele tem essa filosofia de que o pilar central da programação orientada a objeto é a figura do objeto, né? Que tem características que são herdadas de uma classe, que é o modelo, é a receita para o objeto. Então, na verdade, a programação modular nada mais é do que a divisão de um problema complexo em pedaços menores e você resolver os pedaços. E resolvendo o último, você resolveu tudo. E a programação orientada a objeto ela é um paradigma onde você tem o pilar central, o objeto. Se você analisar bem, e Yuri e os demais também, depois que você declara um objeto, você instancia um objeto. E depois você começa a executar verbos, etc. Você vai ver que o resto do código, o laço, é tudo igual. O laço é igual, a entrada de dados, saída, todas as instruções aprendidas no início do ano, elas são todas iguais. Ok? Esclarecido? Certo, professor. É que eu também pesquisei e eu vi que falam programação modular com programação estruturada. Eu estava vendo aqui. A estruturada, você executa a programação estruturada dentro da programação modular. Essas são coisas que elas não são sinônimos, elas são complementares, tá? Ok. O que acontece? Quando você fala de programação, o que é uma programação estruturada? É o que a gente vai aprender o ano inteiro. É você fazer a programação seguindo uma sequência lógica de passos, então está estruturado. Agora, não sei qual foi o aluno que me perguntou, alguns alunos me perguntaram, algum tempo atrás, eu não posso utilizar, dentro do C#, uma instrução chamada halt, uma instrução chamada exit, que existem essas instruções no C#. Eu falei, não pode não. Esse não pode não é porque se você utilizar, você quebra o conceito de programação estruturada. Porque quando você aplica um exit no teu código, você às vezes está dentro de um laço, você aplica uma instrução exit, você faz uma ruptura de código. Né? Você tem uma saída abrupta daquele bloco de código. E por que a gente fala para não usar? Porque a programação estruturada facilita a manutenção. A programação não estruturada, ela dificulta bastante a manutenção. Então, essa questão de programação modular e programação estruturada são complementares, elas não são sinônimos, tá? Mas eu estou te falando isso, mas eu sei que tem autores em livros que estimulam o leitor a utilizar essas instruções. Eu sou totalmente contra. Tá? Porque depois quem sofre, o cara está na consultoria, que pega o código do colega que desenvolveu o código e leva um mês para descobrir o que o cara fez. Então eu falo, os caras escrevem os livros, mas quem sofre mesmo é o cara que está no mercado. Então, por isso a gente fala, boa prática, não faz, não usa, porque dá na sofrência. Pessoal, alguma dúvida no exercício 6, algum enunciado? Se não tiver dúvida, vamos começar a trabalhar? Vamos começar a escrever código, vamos começar a trabalhar em quem já começou, vamos continuar. Eu fico aqui com vocês, tá? Para esclarecer as dúvidas. Quem entrou atrasado, não deixa de registrar a presença no ABA, tá?